sou a Bruna, eu tenho hoje 41 anos, sou funcionária pública já há 13 anos já. Eu moro no interior de São Paulo, né, São José do Rio Preto. Eu nasci aqui e sempre morei aqui. Sou casada hoje, tenho um filho de 16 anos. Eu sou graduada em administração de empresas. Como servidora pública, você trabalha com o quê? Eu trabalho no setor de IPTU, né, na parte de cadastro de imóveis do IPTU da prefeitura. Só para as pessoas entenderem a parada que você enfrentou, eu queria que você me contasse lá atrás como é que aconteceu o endividamento, o desequilíbrio. Eu queria que você me contasse como é que isso apareceu na sua vida. Eu comentei que eu tenho um filho de 16 anos agora, né? Mas quando ele era bebê, eu me separei do pai dele, ele tinha mais ou menos 2 anos de idade. E aí eu passei por muita dificuldade financeira nesse período, comecei a passar por muita dificuldade financeira. Isso foi antes de eu assumir o cargo na prefeitura. Então eu já devia muito quando eu entrei na prefeitura, né? Mas, do jeito que dava, eu fui levando. Só que aí, depois que eu entrei, que eu assumi o cargo, eu descobri que eu tinha uma margem muito grande para pegar dinheiro emprestado. Porque era realmente um valor absurdo, que eu nunca tinha visto na vida. E aí, por problemas familiares, eu precisei sair da casa da minha mãe, porque eu separei e voltei a morar com a minha mãe, e aí precisei sair da casa dela. Então, tipo, eu tive um mês para montar uma casa inteira. E nessa época eu tive que imobiliar tudo, pagar aluguel, pagar calção, essas coisas. E eu tinha 3 empregos nessa época. Então eu não podia ficar a pé, porque não dava tempo de chegar de ônibus ou a pé de um trabalho no outro. Eu precisei montar uma casa para mim e para o meu filho e precisei comprar uma moto para poder conseguir chegar nos horários, nos trabalhos que eu tinha. Eu tinha 3 empregos nessa época. É isso que eu queria saber. Você tinha um filho, uma casa para cuidar e tinha mais 3 empregos? Caramba, o que você fazia? Eu cuidava de um estúdio de ensaios. Eu ficava lá de madrugada, trabalhava o dia inteiro na prefeitura, ficava lá de madrugada e vendia cosmético, vendia um monte de coisa. Sei, entendi. Você tentava conciliar tudo para poder sobrar uma graninha para você por mês ali e tal, junto com o que você ganhava na prefeitura. Na verdade, não era para sobrar, era para dar conta de manter o meu filho. Porque eu sempre fui um pouco orgulhosa, né? Um pouco metida, assim, né? Então eu tinha que dar conta. Eu não podia pedir ajuda para ninguém. E o pai dele também não colaborava muito no começo. Aí ele passava períodos desempregado e aí a coisa foi ficando mais difícil com criança, né? Sim. Então eu fazia toda essa correria justamente para poder dar conta de manter o mês a mês. Não era para luxo nem para nada. Tô ligado. O meu salário inicial na prefeitura era muito baixo. Porque eu sou nível médio lá, né? Então era muito baixo. Entendi. Então esse foi o primeiro. Mas quando você falou que foi o primeiro, eu já tô pondo na minha cabeça aqui que tiveram outros que a coisa foi avançando, né? Você foi nessa toada de 3 empregos e empréstimos por quanto tempo? Eu fiquei assim, eu fui pagando certinho, porque é descontado em folha, então não tem como não pagar, né? Então foi descontando e assim ficou 1 ano e meio. Só que pelo fato de eu trabalhar demais, eu comecei a ficar doente. E eu não dava conta mais de fazer os empregos, trabalhar os trabalhos extras, né? Aí começou a apertar demais. O salário só da prefeitura não dava. E aí, eu vendo que eu ia passar muita necessidade, eu renegociei esse empréstimo. A primeira vez. Aquela proposta de eu diminuo a parcela e te dou um troco, eu caí, né? Não sabia do que se tratava direito, eu não entendia nada. Eu nunca tive educação financeira. Não aprendi na faculdade, apesar de ser formada em administração, eu não aprendi isso na faculdade. E ninguém sabia falar de dinheiro. Aliás, dinheiro na minha família era um tabu, né? Que gente rica não presta, dinheiro é sujo, essas coisas. Então, tô ligado. Foi assim que eu cresci. Tô ligado. Aí o que aconteceu? No cargo da prefeitura, a progressão é horizontal. Então, de tempos em tempos, a gente tem um leve aumento por tempo de serviço. Certo. E aí eu fui aumentando minhas referências, porque os anos foram passando, e aí eu não estava conseguindo organizar a vida financeira com um trabalho só, e não queria voltar a trabalhar do jeito que eu trabalhava, porque realmente estava muito pesado. Aí me
minha margem aumentou. Além daquele que eu já tinha empatado, eu ganhei mais margem. Aí eu fiz outro. Fez outro financiamento. Tipo assim, esse financiamento ali, o primeiro, você pagou 1 ano e meio, depois refinanciou, e aí surgiu, nesse período, o teu salário aumentou um pouquinho, você foi lá e fez mais um financiamento, mais um empréstimo consignado. Só que aí eu fiz um empréstimo para empreender. Eu vendia comida. Então eu fazia comida saudável e fresca para entregar para as pessoas. Eu vendia pelo Facebook e tal era super bem. E foi uma coisa muito legal. Uhum. Aí eu fiz esse empréstimo para comprar equipamento, comprar forno, panela, essas coisas que eu precisava. Uhum. Aí eu fiquei desenvolvendo esse trabalho por 1 ano depois de sair. Aí eu fiquei doente de novo. Porque o negócio deu certo e eu tinha muito cliente. Então, eu trabalhava na prefeitura e tinha que dar conta dos meus clientes, porque o produto era bom e eu vendia bastante, e eu não queria perder venda. Então, tipo, eu pegava tudo. Vinha encomenda, eu pegava tudo e vamos trabalhar. O que aconteceu? Eu fiquei doente de novo. Caramba! Não dei como. Você ficou doente de exaustão? Exaustão. Pela segunda vez. Na época, o burnout não era muito conhecido, né? Mas eu beirei ali. Se eu não tive um, eu beirei. Da maneira como você tá falando, não tem muito como fugir. Eu acho que foi isso, né? Você trabalhou muito, né? Isso. Aí, fui pagando. Essas coisas fui pagando. Só que dessa outra vez que eu fiquei doente, eu tive uma úlcera no estômago muito violenta. E eu precisei retirar 80% do meu estômago. Caramba. Nessa época, eu tinha o convênio pela prefeitura. Uhum. Só que o convênio não cobriu totalmente a minha cirurgia. O médico fez eu pagar por fora R$3.000. Caramba. Aí eu fiz mais um empréstimo para pagar a cirurgia. Eu não tinha pra onde correr. E eu precisava operar com urgência, porque o meu caso estava bem grave. Caramba. E aí, eu me virei. Tipo assim, sabe? Eu simplesmente falei, tem que fazer, vou lá e vou fazer. E era o recurso que eu tinha na mão, fui lá e fiz. Sim. Depois eu vejo o que eu faço pra pagar. Sim. E foi assim. Aí depois que passou essa turbulência toda, deu uma acalmada. Eu continuei pagando, tudo certinho, normal. Passou uns 2, 3 anos disso. Aí a prefeitura vendeu a folha de pagamento para o outro banco. A gente era da Caixa, eles venderam para o Bradesco. Uhum. O Bradesco fez uma proposta de refinanciar os meus consignados e refinanciou os 3. Detalhe, até eu entrar na mentoria, eu ainda estava, dessa grana toda, eu ainda estava devendo R$60.000 pro banco. Você tava... Sabe, Rodrigo, quando eu conto essa história, o pessoal fala assim, nossa, você pegava dinheiro para torrar, ou para fazer gandaia, ou sei lá, qualquer outra coisa. Não, nunca foi para viver. Eu não sou gastadeira, eu compro coisas dentro do meu limite e as coisas, enfim. Eu só queria dar um conforto pro meu filho, porque eu precisava que ele estivesse bem, né? Uhum. Então era sempre esse o motivo, ou isso, ou então para acudir alguma doença, né? Sei. Mas eu queria saber, assim, você foi nessa escalada, mas em que momento que isso começou a te incomodar? Porque até agora, eu tô imaginando que você estava administrando a parada. Você tava indo ali. Eu quero saber que momento agora, quando que foi o momento que você falou, cara, não rola, não dá mais. É meio delicado, porque de tanto me matar, eu consegui arrumar um câncer, né? Caraca. E aí eu passei pelo tratamento de câncer, né, Durante passar por esse período, a prefeitura pagava, quer dizer, ela deixou de pagar o meu salário e pagava um auxílio-doença, porque eu fiquei afastada 6 meses. E nisso, o meu salário caiu 1/3 para 1/3 do que era. Então, eu tinha que manter a minha casa, manter meu filho e ganhando 1/3 do que eu ganhava. Aí bateu um desespero. Porque quando eu percebi que o meu salário ia ficar desse tamanho e ainda tinha o desconto dos consignados, eu ia passar fome. Caraca, velho. Eu passei por todo o tratamento. Durante esse período, eu precisei entregar a casa que eu morava, porque na época que eu comecei o tratamento, eu morava na casa dos meus sonhos. Ela era alugada, mas eu trabalhei nela, eu reformei ela com a minha mão, né? Eu pintei parede, eu
né? Eu fazia tudo com muito gosto, porque a casa era a casa do meu sonho. Sim. E eu queria ficar velhinha naquela casa, né? E aí eu precisei abrir mão dela, precisei entregar, porque o aluguel estava puxado pelo que eu estava ganhando na época. E aí a minha mãe tem uma edícula no fundo da casa dela. Foi por causa dessa edícula que eu saí lá aquela vez. Mas no fim, acabei resolvendo essa situação aí também e aceitei morar lá por um tempo até eu conseguir equilibrar melhor as coisas. Eu não sabia se eu ia voltar a trabalhar, porque quando eu comecei o tratamento, a minha médica me propôs aposentadoria por invalidez, né, pelo câncer. E eu fiquei muito apavorada com aquilo, porque eu tinha 38 anos e eu falava, nossa, como que eu vou me aposentar agora? Eu não posso me aposentar agora, porque, né, eu cresci com esse senso de eu sou útil enquanto estou produzindo, enquanto estou trabalhando. Então isso me apavorou demais, eu não aceitei a aposentadoria. E falei, não, me afasta e a gente vê o que faz, né? E foi muito difícil esse período, porque aconteceu tudo isso, meu dinheiro sumiu, o dinheiro que eu ganhava sumiu. Graças a Deus, assim, eu tive o suporte do SUS, né? Eu faço tratamento pelo SUS, mas não é só o remédio, né? Tem outras coisas que eu precisava ter feito, precisava de suplementação, precisava de algumas coisas para poder parar em pé durante o tratamento. E eu não tinha. Então, quando chegou nesse período, eu queria entregar as pontas, eu queria de verdade. Eu não queria terminar o tratamento, eu queria parar. Eu queria que o câncer... Porque a minha vida era muito difícil, tava muito puxada, né? Sim. E eu não queria mais viver. Só que aí eu cheguei na última químio e não morri. Cheguei na última químio, acabou aquilo tudo e eu fiz os exames que precisava fazer e não tinha mais tumor. E aí, tipo, a médica falou assim, olha, a gente vai te acompanhar por 10 anos, você vai fazer exame de tempos em tempos e tal, e se não aparecer nenhum tumor, a gente vai te dar alta, porque em 10 anos o que tiver que aparecer vai aparecer, né? Aí eu falei assim, nossa, é sério, doutora? Eu falei, tá, agora você podia me aposentar, né? Pra eu poder curtir a vida um pouco. Aí quando eu falei isso pra ela, ela falou assim, então, mas agora a senhora não tem mais tumor, não justifica a sua aposentadoria. O INSS não vai te aposentar. Entendi. E nisso, agora fazem 2 anos já que eu não tenho nem sinal de tumor. Então, eu tô ótima. Que bom, né? Que excelente. Só que aí tudo isso aconteceu e quando ela falou que eu tava bem e que eu ia voltar a trabalhar, eu falei, bom, agora eu preciso viver e preciso viver decentemente. Porque depois de tudo isso, a gente muda muito, né? Foi uma experiência horrorosa. Eu não desejo isso pra ninguém. No fim das contas, fiquei bem, voltei a trabalhar. Eu fui transferida de setor, entrei num lugar muito bacana, mudei de setor lá na prefeitura. E o setor novo era mais tranquilo, era melhor pra mim e tal. E aí as coisas começaram a melhorar. E nessa pegada de melhorar, eu comecei a procurar aprender sobre finanças, né? Antes de você, apareceu outros falando sobre consignados, né? E eu caí em um golpe. A pessoa me prometeu baixar o juro dos meus consignados, porque, né, eu mostrei toda a situação, entreguei os demonstrativos de crédito para ele e falei assim, bom, ver se dá para fazer alguma coisa, né? Porque eu já paguei muito disso aqui, então, né, pelo menos baixar um pouco para mim conseguir quitar, né? E aí o cara pegou os meus dados, tudo, e tentou fazer a simulação de empréstimo no meu nome. Aí eu comecei a receber umas mensagens estranhas e eu falei, meu Deus, o que é isso? E que tá acontecendo? Aí eu fui puxando no histórico e era isso. E aí, né, enfim, tentaram, né? E foi aí que eu comecei a receber as chamadas do seu programa de se tornar superavitário. Essa palavra me chamou muita atenção, superavitário. E aí, na semana gratuita, como é que foi? Quando eu cheguei lá, falei pra você, ô Bruno, é o seguinte, eu te ajudo a sair das dívidas até 30 dias e aumentar a sua renda em até 90 dias. Em algum momento você ouviu essa promessa. Com toda essa história, trabalhando na prefeitura, já tinha tido esse caso aí e tal, como que você
Como que você reagiu nesse momento? Ah, eu não botei fé nenhuma, né? Eu falei, olha, eu acho que é mais um picareta aí na praça. Mas eu tava numa situação assim tão complicada que eu falei assim, gente, eu preciso pagar pra ver. Então já que a semana é de graça, eu vou entrar lá e ver do que ele tá falando. Se ele pedir uma procuração, eu saio fora. Eu tava assim. Foi exatamente assim que eu entrei. Cheguei totalmente descrente. Falei, nossa. Você falou nada. E quando você via as pessoas que falaram que tinha acontecido com elas, via lá o videozinho da pessoa, falou, pô, eu saí das dívidas em 30 dias, aumentei minha renda. Mesmo assim, você ainda não acreditava? Ah, Rodrigo, vou ser bem sincera, eu desconfiava disso também. Porque eu sei que tem uma galera que produz conteúdo dessa forma, pagando pessoas para falar sobre isso. E aí, o que foi mudando? O que foi, porque em algum momento você teve que passar a confiar, mas como é que foi essa transição aí? Ah, eu fui assistindo as lives e fui assistindo, consumindo o conteúdo, consumindo o material e aplicando, principalmente. Porque desde a primeira, o que você trazia, a situação que você trazia, o jeito que você explicava, fazia sentido para mim. E juntamente com isso, eu comecei a entender um pouco sobre a mentalidade, a prosperidade, o jeito de pensar, o jeito de enxergar as coisas. E nesse estudo que eu estava fazendo, porque eu estava bem aplicada mesmo, estava muito aplicada. De fato, você foi muito dedicada. Desde as primeiras aulas, você já colocou no celular, se eu não me engano, lembrete, já fez o cartaz, já fez os resumos. Eu lembro que eu coloquei a data que eu ia me tornar superavitária, porque tinha uma data, tinha uma meta, assim. Sim. E eu coloquei a data como plano de fundo celular. Então, toda vez que eu olhava para aquela data, eu sabia que eu tinha que fazer. Sabia que eu tinha que fazer alguma coisa até lá, entendeu? E foi muito legal. Foi muito legal a experiência da semana gratuita. Eu falo, acrescentou demais. Só na semana gratuita eu já entendi muita coisa. Eu já mudei muita coisa no meu jeito de encarar o dinheiro. Mas o que me fez ficar mesmo, que me fez entrar para a mentoria, foi quando eu entendi que eu não ia quitar as minhas dívidas em 30 dias. Eu ia sair do endividamento. Isso foi uma virada de chave muito grande. Perfeito. Porque não tem solução mágica, né? Perfeito, é isso aí, exatamente, não existe solução mágica. Sair das dívidas é o quê? É você não ficar naquela roda que você precisa de mais um empréstimo, daí você precisa de mais um cartão para poder pagar o mercado, e mais um empréstimo, mais um cartão e mercado, e refinancia. Eu me lembro que no teu caso tinha até um PAB, né, um ponto de atendimento bancário dentro da prefeitura. Sim. E a gente brincava, né, que o gerente vai lá e fala, já te conhece pelo nome, já te fala, não, olha, é muito mais simples, tudo facilitado para você, atendimento VIP para você assinar mais contrato, e vai se apertando, e vai tirando o dinheiro do bolso, e vai ficando nessa ansiedade, não dorme, irritado, né? A cabeça vira um trevo, né? Isso é estar afundado em dívida. Quando eu falo sair das dívidas, é estancar a dívida, né? Parou com isso. Vamos acertar aqui um plano para eu quitar as minhas dívidas de acordo com as minhas possibilidades, de acordo com o meu padrão mais, de acordo com a estrutura superavitária. Vou fazer um plano, vou fazer uma estratégia para cada uma das dívidas, mas mais do que isso, vou ter o dinheiro de volta para mim, vou ter o meu salário para mim de volta, vou ter as minhas finanças organizadas, vou reequilibrar. Tem coisas que eu estou gastando pouco, e eu preciso gastar de novo, preciso gastar comigo, preciso gastar. Então, aí que é o sair das dívidas, né? Quitar as dívidas é uma consequência. Se a gente fica pensando só em quitar as dívidas, meu foco é quitar o boleto. O que acontece? Vai fazendo mais dívida para quitar a dívida anterior. Só dívida para quitar dívida para quitar dívida. E não é isso, né? Não é essa que é a parada, é sair desse rolo aí. Eu aprendi uma coisa nesse tempo, que o problema das dívidas não é dinheiro que resolve. Porque se você tiver o dinheiro e não tiver a inteligência, não desenvolver a habilidade de lidar com ele, você vai quitar e logo em seguida você vai se endividar de novo. Perfeito. É isso aí, cara. Exatamente isso. Se você tem dinheiro, mas você não tem um método, não tem uma maneira de lidar com o dinheiro, esse dinheiro desaparece, ele some, né? E você
Cadê? Onde é que foi parar essa grana? De novo, você tá lá naquela mesma situação. Tem gente que fala, né? Não, eu fiquei enrolado há 5 anos, mas daí eu me acertei, porque eu vendi meu carro, eu fiz isso, fiz aquilo, e agora eu tô enrolado de novo. Não, você não saiu do processo, só deu uma amenizada, mas continuou naquele mesmo processo, né? Então não é mais o teu caso, né? Você é superavitária já faz tempo, mas você é superavitária, então nunca mais você entra nessa situação de baixa, né? Porque você tem os instrumentos agora. Vamos fechar a história da semana gratuita. Legal, na semana gratuita, né, no evento, como é que foi para você tomar a decisão de pagar por algo mesmo você estando endividada? Como é que foi isso? Foi tranquilo? Não? Você tinha dinheiro? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. A verdade foi que eu passei no cartão, porque eu entendi a diferença entre gastar dinheiro com uma coisa e investir em alguma coisa. Você precisou abrir mão de alguma coisa depois que você passou o cartão? Não. Depois que eu gastei, investi na mentoria, sobrou dinheiro. Eu falei, caramba, esse negócio tá funcionando. Eu fiquei muito feliz no primeiro mês que sobrou dinheiro na conta. Isso nunca tinha acontecido. Quer dizer, não acontecia desde os meus 20 anos, eu acho. Mas ó como foi importante, né? Você tomar a decisão com uma lógica, e você fez o certo, diga-se de passagem, você fez o investimento com uma parcela, né? Eu sempre falo isso. O problema não é ter dívida, o problema é o tipo da dívida, né? Você estava investindo em alguma coisa que ia gerar retorno para você, nada de errado fazer dívida, deu retorno, né? Isso que é importante. Agora, se você vai comprar uma coisa de consumo e vai fazer esse consumo com dívida, aí realmente talvez não seja uma ideia tão interessante, né? Então acho que você... Legal. Você passou no cartão, acreditou nisso, você entrou no curso, tinha uma série de coisas para fazer. Como é que foi essa entrada no programa, assim? O que você pode lembrar para ir contar para mim? Eu lembro que tinha bastante coisa para ver. Fui fazendo o que precisava ser feito, porque eu falei, bom, gastei, agora tem que ir até o final e tem que ver, isso aí vai ter que ser real. E sempre, tipo assim, eu acreditava, mas duvidava. Acreditava duvidando, duvidava acreditando. Isso. Mas você sabe, deixa eu te falar uma parada então, isso é bem legal. Você sabe que quando você fala que você duvidava acreditando, pra mim é o ideal, sabia? Por quê? Deixa eu te contar uma coisa, na minha cabeça. Eu já fiz, Bruna, esse trabalho, você sabe disso, né? Porque eu já te falei. Mas eu já fiz esse trabalho de graça. De graça. Eu falo, pô, minha esposa é prova disso, eu fiz um curso, dava para as pessoas um curso de graça, tudo de graça. Fazia reunião com as pessoas de graça e tal. Mas o que eu percebia? Tem um jeito que funciona e tem um jeito que não funciona. Quando a pessoa não... quando é de graça, assim, ela meio que... eu não sei, tem um esforcinho, né? Para você se tornar superavitário, você gasta uma energia para aprender, para fazer as coisas que tem que fazer, para organizar suas finanças. Não é uma coisa aleatória, você tem um método para fazer isso. E eu percebi que as pessoas que eu ajudava de graça, que elas não iam para frente, porque elas não davam valor. E aí que eu comecei a precisar fazer um curso, fazer um negócio. E eu comecei cobrando bem baratinho, assim, tipo, eu cobrava, sei lá, R$9, R$10. Ninguém não tava nem aí, cara. Olha só que absurdo. Então, hoje em dia, a gente cobra um valor pelo curso, porque a pessoa que só quer pagar, ela sabe, vamos ver, tal, ela nem vai, entendeu? E a pessoa que quer de verdade, tipo você não podia, mas falou, não, eu quero. Aí quando você entra no curso, o que acontece? Você faz isso de desconfiar, acreditando, pô, agora eu paguei, meu amigo, agora isso aqui eu quero ir pra cima. Então isso gera um compromisso. Eu não sei até que ponto foi o fato de você pagar. Eu acho que foi mais o fato de você ser uma pessoa que queria o resultado mesmo. Você queria de fato, e eu me lembro que você foi pra cima e começou a fazer as coisas. Uma pessoa que queira uma mudança na vida, ela precisa que alguém ensine aqueles passos. E eu falo isso por mim, tá? Eu falo isso por mim. Eu continuo, eu já tinha falado isso lá na época com você, mas eu continuo, eu gasto cerca de aproximadamente 60, 70 mil reais por ano
comigo, com eventos de mentoria e de desenvolvimento pessoal, tal, comigo, já há muito tempo. E isso mesmo tendo completado a carreira acadêmica, doutorado, essa coisa toda, porque eu acredito nisso, né? Eu acredito que precisa ter alguém que tem lá um conhecimento para transferir para a gente, tá? Eu sempre acredito nisso. Depois você ganha o seu P90D e você começa a colocar em prática. E aí? Como que começaram a ser os seus resultados? Depois do P90D, eu comecei a identificar várias coisas. Inclusive destravou outras áreas da minha vida que não a finança, tá? Uhum. Eu tinha uma birra enorme de casamento, tá? Eu não queria me casar de jeito nenhum, porque uma vez eu ouvi da minha mãe que ia chegar um tempo na minha vida que eu ia ter que casar para não passar fome. Eu falo assim, gente, não é possível que em plenos anos 2000 e tralalá, alguém precise se casar para não passar fome. Eu não conseguia admitir isso de jeito nenhum, porque eu tinha uma ideia totalmente distorcida de casamento, né? Uhum. Era a coisa mais absurda para que podia acontecer com a minha vida. E aí eu entrei fui seguindo os passos, passo a passo do P90D e tudo mais. Aí eu fui tratando esse outro lado aí. E muita terapia depois eu descobri que eu precisava vencer essa birra que eu tinha. E eu fui me tratando para vencer mesmo essa birra. Uhum. E aí eu cheguei à conclusão de que eu queria casar. E eu já namorava, né? Namorava meu marido há alguns anos já. Então eu falei assim, bom... Aí eu cheguei nele e falei assim, então, e aí, meu filho, a gente vai evoluir ou eu vou ter que procurar outra pessoa para casar porque eu quero casar? Foi mais ou menos assim. E nisso, né, deu tudo certo. E eu fui seguindo o plano. Eu fiz o P90D, uma previsão de orçamento para cada área de gastos, né? Sim. E desde o meu primeiro, eu nunca fiquei acima, desde que eu comecei a controlar tudo, nunca fiquei acima do meu teto. Então, isso foi muito bacana. E aí coincidiu que algum tempo depois de eu estar aplicando tudo isso, estar organizando as coisas e cartão de crédito, e nisso eu já fui negociando as dívidas, eu consegui fazer algumas antecipações e tal. Isso tem no método também, né? O jeito de tratar cada uma delas. Sim. E aí eu fui seguindo o plano. Daí nesse tempo a gente casou. E aí nesse casar, o meu custo de vida foi lá, assim, né? Baixou. O que era... baixou muito. Porque agora é dividido em 2 e tudo mais. E aí foi muito legal, porque a hora que eu cheguei nesse ponto, de falei assim, nossa, eu tô pagando pouco pra viver agora. Eu acho que tá dentro do que é a minha possibilidade de real, assim. Então agora eu posso pensar em ficar rica. Calma, você já conta pra gente ficar rica, mas deixa eu só voltar um pouquinho, porque esse casar, isso aconteceu algum tempo depois, né? Porque logo que você pegou o seu P90D, você tem ali 90 dias e tal, e eu me lembro que você já começou até a fazer algumas quitações, você já começou a fazer algumas coisas assim. Então só com essa organização, você já conseguiu... Só com a organização? Não, né? Que só com a organização. A organização do seu P90D com o seu trabalho, você já começou a ter alguns resultados. Tipo, você, desde o primeiro mês, já teve dinheiro sobrando, porque não estava mais estourando o seu orçamento. Você já começou a quitar dívidas, que eu me lembro muito bem que você começou a quitar dívidas, né? As dívidas ruins, você foi quitando todas. Como é que foi isso aí? Eu fui quitando primeiro os cartões de crédito, que estava muito alto. Perfeito. Então, aí eu fui e fiz essa negociação, quitei as outras coisas que estavam atrapalhando demais. E aí começou a sobrar. E nesse sobrar eu comecei a juntar, além de fazer outras rendas, né? É aí que eu ia te perguntar. Dentro do P90D, dentro do método superavitário, você tem que aumentar a sua renda, não necessariamente, e pelo amor de Deus, não se matando de trabalhar, né? Não é esse o propósito, não é aumentar o trabalho, é aumentar a renda. E aí, você aumentou a sua renda? Aumentei. Eu comecei a pesquisar muitas formas de fazer dinheiro extra sem comprometer o meu físico, né? Sem comprometer meu tempo físico. Então,
Eu vendi muita roupa para brechó, vendi sapato, até hoje eu faço isso. Vira e mexe, eu dou uma limpa e vejo que se faz 6 meses que eu não uso, eu já vendo. Sei. Eu comecei a ajudar pessoas com consignados, a ensinar. Legal. Você pegou o que você usou, o que você aprendeu dentro do método para também ajudar as pessoas e conseguir que elas tivessem resultados parecidos com você e elas começaram a te ajudar, te compartilhar o resultado contigo. Eu comecei assim ajudando de bom coração, né, sem cobrar. Perfeito. Mas aí a gente cai naquela questão que, inclusive, comigo é assim também. Eu sou a doida dos cursos, né? Eu compro muito curso. E os que eu ganho, eu não faço. Então, se eu ganho, eu não faço. Então, aí, quando eu percebi que eu tinha realmente entendido o processo e que eu tinha condições de fazer, aí, tipo assim, eu entendi que depende muito do que a pessoa está disposta a fazer e tudo mais, mas eu não me prendi a isso, né? Lá na prefeitura, eu consegui mudar de função, né? Então, o trabalho ficou mais prazeroso, mais tranquilo, né? Então, isso estando mais leve, mais tranquilo, minha cabeça fica livre para outras coisas. Entendi. Então, você aumentou sua renda de maneira geral porque você foi trabalhando está trabalhando com outras atividades, inclusive coisas que você aprendeu dentro da própria mentoria. É isso? Legal. Legal. E agora, Bruna, e o futuro? Quais são os planos para o futuro? Como eu disse, eu quero ficar rica. Já está investindo, que eu estou sabendo. Sim, estou investindo, estou estudando principalmente sobre ativos, né? Então, como agora tem eu e o marido, a gente está trabalhando em função disso, já está tudo acertadinho, bonitinho, ele vai pagar as contas e eu vou investir, eu vou multiplicar o dinheiro. Que massa! Que massa! Pô, olha que arco maravilhoso, né? Então a Bruna sai de uma situação de desequilíbrio financeiro, há pouco mais de um ano atrás, para estar equilibrada financeiramente, investindo, ganhando mais, casada, fazendo planos para o futuro. Então, isso tudo em um ano, né? Mas, claro, pelo teu mérito, pelo teu trabalho, mas começando pela reorganização financeira, né? Eu posso dizer dessa forma, não posso? Pode, isso foi fundamental. Foi assim, se não tivesse tido isso, eu acredito que eu poderia ter alcançado alguns resultados, mas eu acho que não tanto quanto os que eu tive agora, os que eu tô tendo, né? Porque você agora tem estratégias, você tem alternativas, você sabe como fazer renegociações, você sabe o momento de entrar com cada um dos tipos de renegociações, né? Eu tenho certeza que você agora tem alternativas. A sua situação financeira nunca mais vai voltar a ser aquela que era antigamente, né? Não dá mais. Não tem como voltar, porque agora tem conhecimento na parada, né? Conhecimento, exatamente. O conhecimento, ele muda o jogo. Muda o jogo, simples assim. Não tem fórmula mágica. É estudo. É isso aí. Deixa eu te dizer uma coisa. Existem Brunas que estão te assistindo agora. Desconfiadas, passando o maior perrengue lá, com muitas dificuldades. E elas estão te assistindo e falando, cara, mas será que essa menina não foi paga aí para falar essas coisas? Né? Existem Brunas que estão te assistindo e estão acreditando às vezes que, pô, acredita desacreditando que tem solução à vida financeira, né? O que você fala pra Bruna que tá te assistindo? Primeiro é que eu não fui paga. Eu não ganho comissões, não ganho, e eu indico ele para todas as pessoas que estão a fim de se melhorar, sabe? Porque eu entendi que a relação que a gente tem com o dinheiro, ela é muito parecida com a relação que a gente tem com a gente mesmo, do jeito que a nossa cabeça é organizada, do jeito que a gente se dá importância. Então, o dinheiro, ele é só um reflexo da relação que você tem com você mesmo. Isso eu senti muito na pele. Então, é botar fé. Só que é entender que, além de pagar o curso, você tem que sentar e fazer. Você tem que aplicar.
É isso Tem aí. que estudar e aplicar, porque só estudar é só obesidade intelectual e não resolve o problema de ninguém. É isso aí. E tem solução para uma situação financeira, por mais difícil que ela seja, tem solução? Tem solução. Com organização e com disciplina, tem solução. Qualquer Muito bom. coisa tem solução. É isso aí. Perfeito. Era isso que eu queria. Era isso que eu queria. E para encerrar, então, ó, Bruna, eu queria te dizer assim, eu queria dizer para quem está assistindo aqui a gente, né, que a Bruna é uma pessoa real. A Bruna existe, assim como eu existo, a Bruna existe. As pessoas que estão aqui falando com você são pessoas que existem, né? Eu tô aqui te apresentando a minha cara, né? Eu tô aqui me mostrando para você, porque isso aqui, viver uma vida equilibrada, não é uma coisa de super mentes, não é de pessoas iluminadas ou de pessoas que têm uma mágica, não tem nada de mágica, né? Existe uma estrutura, um método, um passo após o outro, uma organização que você impõe para a sua própria vida que te destrava, não só com dinheiro, não só com as finanças, mas que destrava a sua vida, que destrava a sua autoestima, que destrava o seu físico, a sua mente, a sua inteligência, você como profissional, né? Então, equilibrar a sua vida é uma coisa, é uma possibilidade que se apresenta para você. Por mais que hoje o que te dá dor de cabeça é o seu cartão de crédito, mas não é esse o problema, sabe? É o que volta um pouquinho e ouve tudo que a Bruna tá te contando aqui e percebe que não é o cartão de crédito, é a maneira como as decisões estão acontecendo na sua vida. Então, você ainda não sabe como resolver, você não sabe tudo que a Bruna sabe, mas você sabe que existe uma maneira de resolver isso. E essa maneira eu vou te contar no Projeto Vida Nova, que vai acontecer na próxima semana. Eu vou te contar como é que você começa a resolver sua vida financeira e no evento você vai ter o método superavitário e você vai conseguir aprender sobre isso aí. Então, a solução está ali. Agora, para você, eu só estou te dizendo isso para você poder descansar. Eu sei que quem está endividado, quem está em desequilíbrio financeiro, tem muita angústia, tem muita ansiedade, tem muita... Meu Deus do céu, eu queria muito que isso sumisse da minha vida. Então, vai sumir. Dê tempo para as coisas, elas vão acontecer. Mas hoje você merece uma noite de sono, você merece descansar e você merece saber o seguinte, caramba, se a Bruna conseguiu, e olha o que ela enfrentou. Ela enfrentou situações de saúde extremamente delicadas, ela enfrentou um monte de coisa que ela contou aqui pra gente. Cara, se ela conseguiu, se eu consegui, se dezenas e dezenas de pessoas já conseguiram, você também vai conseguir. Então hoje, tenha uma noite de sono, sabendo que a solução está logo ali. E você vai conseguir superar as adversidades, por mais angustiantes que elas estejam aparecendo para você hoje. Se inspire na Bruna, porque você também vai conseguir, tá bom? Bruna, obrigado mais uma vez, demais a tua história, eu já conhecia, mas eu não conhecia algumas coisas não, hoje eu aprendi várias coisas aí que você me contou e eu fiquei impressionado, como sempre. Parabéns pela história, parabéns pela pessoa que você é, pela pessoa que você se torna e que você está buscando. Isso é incrível, isso é realmente inspirador. Eu fiquei muito inspirado aqui pela sua história. Eu fiquei muito feliz de ver você como você está. E na minha memória isso é maravilhoso. Eu sei que, de alguma maneira, sem falsa modéstia, de alguma maneira você recebeu alguma coisa aqui dentro da gente, né? E eu fiquei muito feliz de ver isso, tá? Muito obrigado, Bruna. Eu que agradeço, eu agradeço muito por você existir e por você fazer esse trabalho, porque é necessário. É necessário. E no meio de tanta informação e de tanta gente querendo brincar com a vida das pessoas só para ganhar um dinheirinho, é importante saber que a gente consegue encontrar pessoas sérias que fazem um trabalho decente, que faz um trabalho que traz tanta transformação para a vida das pessoas, porque principalmente aqui no Brasil a gente não é educado, a gente não é
criado para falar sobre dinheiro, quanto mais para pensar sobre dinheiro ou para fazer a coisa certa. É isso mesmo. Então a gente precisa aprender, e eu espero que os adultos que estão passando por isso agora consigam resolver as situações para que seus filhos não tenham que passar por isso. Perfeito.